Olá, meus amigos traders! Hoje o mercado foi naquele chove não molha, não sabe o que faz. Eu vou te mostrar agora como o mini índice e o mini dólar estão se comportando aí nos gráficos de ticks e vou te mostrar o que eu tô vendo pra gente evitar armadilhas e aquela bola curva do dia de amanhã pra buscar boas entradas. Vamos nessa? Vamos ver primeiro as notícias. Sabe por quê? Porque nós temos notícias amanhã, nós temos pedidos iniciais de seguro-desemprego 9,6, nós temos o índice de atividade industrial Fed Filadélfia, nós temos o PMI às 10h45, temos venda de casas usadas, tudo isso aí, cara, principalmente a notícia das 11 da manhã, pode ter uma volatilidade, viu? 10h45. Vamos para o minuto, mini índice. Vou ficar minhas entradas ali, mas agora eu tiro ali. Cara, mini índice é aquilo que eu tava falando pra vocês, né, cara? Ele testou, enfim, a média de 21 dos 12 minutos, ele não testou ainda da hora. E, cara, eu tinha até esquecido de colocar o range aqui dele, né? Então, tem um movimento muito parrudo pra baixo. Ele pode retestar, sim, esse movimento aqui. Ele pode fazer esse arco aqui, retestar esse cara aqui, pra depois tentar um ataque pra voltar pra dentro do range dos 60 minutos, pra fazer isso aqui. A gente já tem um movimento aí bom medido de capote. Então, cara, depois de duas pernas de pullback, ou uma perna que seja bem poderosa, ele pode retestar esse fundo facilmente. Pode até perder e fazer um movimento medido de igual valor. Não duvido. O índice, infelizmente, virou bearish. O dólar também tá bearish. Então a gente tem essa história pra resolver. No diário, cara, dá uma olhada nisso aqui. O que isso aqui lembra vocês? Isso aqui, se vocês são adeptos de algum sistema do Stormer, isso aqui chama One Punch Man. Isso aqui é o clássico One Punch. Por quê? Porque ele tá fazendo uma barreira de proteção dentro de um candle gigantesco de baixa. Então, ao menor sinal do rompimento desse fundinho aqui, ó, você abre uma operação com stop bem curtinho, e, cara, o alvo vai ser o tamanho desse candle parrudo aqui, ó, pra cá. Se você é adepto de Stormer, Confluência nos diz que provavelmente vem uma venda amanhã. Só que a gente não tem interesse disso. E vamos voltar para as cenas de estudos, pra gente ir pros 20 mil ticks. Mini índice, aqui está ele. Deixa eu tirar minhas ordens aqui. Sumiu, cara. Ah, não sumiu. Mas dá uma olhada nisso aqui. Olha que bonito isso aqui. Tava na live, hein? Isso aqui eu cantei a pedra na live, esse movimento aí. É um movimento de milhões. Eu cantei esse movimento aqui, ó. Entrei nele, tive que ir embora antes porque eu tava saindo, mas eu cantei a rotação desse rangezinho aqui, ó. Fiquei falando na live. Vou entrar aqui pra ele fazer a rotação com a saída aqui. Tudo bem, saí um pouco antes. Tem um dinheiro no bolso. E a gente segue aquela estratégia clássica. Deixa eu ver onde é que tá. Dá pra ver aí? Dá. Pra ver. Abre o mercado. Primeira hora de mercado que a gente faz. Marca topo. Marca fundo. Quem romper primeiro, a gente vai dar prioridade pra fazer as operações. Rompeu aqui, só procurei por compra. Tomei um stop aqui, tá tudo bem. O mercado não tava andando muito. E aqui eu botei no bolso. Like, subscribe. Thank you. Isso aí com 250 pontos. Excelente. Muito feliz. Líquido. Muito feliz. Foi um dia amarrado. Foi um dia difícil. Eu imaginei que seria um dia difícil. Porque quando ele faz um movimento direcional lindo, no outro dia, cara, ele faz de tudo pra limpar a tua conta. Estava aqui. E ele fez exatamente a rotação desse pêndulo no ponto em que eu entrei, onde arrisquei isso aqui pra tentar um alvo disso aqui. Saí antes. Sim, saí antes. Saí ali, ó. Mas ele foi lá? Vai me dizer que ele não foi? Vai me dizer que ele não fez essa rotação aqui do pêndulo perfeito. Bateu lá, saiu a notícia do senhor Alexandre de Moraes, derrubou o negócio. Voltou a subir de novo. Se fizesse outra compra aqui, ia pegar mais uma comprinha. Foi um dia pra procurar por compra. Falei na projeção, mas tem que esperar o movimento acontecer. O que esperar amanhã? Região de suporte. O range novo tá lá em cima. Tem esse pêndulo aqui, ó, pra ele fazer a rotação. Ele pode tentar chegar lá. Ou ele pode pelo menos tentar chegar nesse ponto aqui da entrada do range, pra ele bater lá e voltar. E retestar fundo ou perder fundo. Então sim, temos regiões interessantíssimas, tanto que elas estão marcadas aqui, ó. Regiões onde eu quero ser um vendedor mais alto. Mas eu não vou perder a oportunidade de vir nesse sentido aqui, enquanto ele tem toda essa perna aqui pra baixo. Ele pode chegar nos 50% dela, um pouquinho mais, e depois capotar. Eu não posso perder essa oportunidade. Esse mercado corta para os dois lados. Ele não tem uma direção. Ele é muito louco. Então tudo que a gente vai fazer aqui é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Dá uma olhada. Eu comecei por duas tentativas. Eu opero em 5 mil ticks, tá? É que aqui fica muito ruim de ver, mas eu vou mostrar aqui em 5 mil ticks como é que eu operei esse troço aqui hoje. Eu tentei fazer essa primeira operação aqui que não deu certo. Duas tentativas. Fez uma. Fez duas. Tem minha ordem aqui, abriu. Estopou com 85 pontos. Veio mais baixo. De novo. Uma tentativa. Duas tentativas. Eu fui de novo. Botei minha ordem aqui. Stop de 110 pontos. Entregou. Meu alvo era 660. Foi um pouquinho mais. 680 e depois capotou. Perfeito. Na tampa. Peguei 315. Acontece. E aí o que ele fez aqui? Duas tentativas falhadas. E aqui ele fez uma trap com um pullback. Então, duas tentativas falhadas, bear trap. E andou os dois a volatilidade perfeita. Se tivesse feito preço médio controlado aqui, tava perfeito. Ia perder aqui uma parte dele, ele ia andar a volatilidade, ia colocar no 0 a 0, fazer o two candle trailing, que ia estar mais ou menos aqui. Ia sair aqui com 580 pontos e aqui com 300 pontos. O que esperar desse cara aqui para amanhã? A região que ele está? Ainda espero por um pullback. Ainda espero por uma tentativa de voltar para esse range aqui, ó. E se ele voltar para esse range, eu vou ficar muito atento. Se der tudo certo, eu vou tentar a rotação desse pêndulo aqui, desse range aqui.
Bem simples. Sempre começando por 2 tentativas falhadas. Sempre por 2 tentativas falhadas. Ou trap. Ou 2 tentativas. Ou trap. Ou 2 tentativas falhadas. E aí vai chegando, vai fazendo teu movimento e vai incluindo os outros. Tá na minha constituição. Só dá uma olhada nela. Fica passando na tela o tempo inteiro. Então é isso, pullback. E aí depois da primeira hora da manhã que a gente vai aplicar aí as técnicas e ver se vai ser uma trap, se vai ser 2 tentativas falhadas, se eu vou operar na venda ou na compra, qual a região que ele tá. A gente tem que lembrar da nossa pirâmide. Estrutura de mercado, média de 21. E aí a gente vai aplicar o setup correto para fazer o movimento. Vamos para os 60 minutos, mini dólar. O mini dólar tá nessa batalha. Mesma coisa. Tentando fazer ainda um ataque para reteste de topo, talvez, para tentar ficar acima da média de 200. Tá enfrentando muitas dificuldades enormes. Mas, se a gente observar o diário, a gente vai ver que ele tá fazendo a mesma coisa que o índice, a mesma barreira de proteção, para ter um stop mais curto e o rompimento desse candle de hoje ativa ordens de compra. Confluência? Não, tá torto. Olha a distância que tá a média de 200 do diário. Olha onde tá a média de 200 dos 60 minutos. E nem chegou nela. Então tá dando a venda, mas fez um movimento muito bom de alta, então tenho grandes dúvidas aqui. Tá enroscado. Com as notícias de amanhã a gente vai ter uma ideia. Então vamos para os 5.000 tickets. Mini dólar. Tava no canal lindo de baixo. Imaginei que isso aqui seria um first test, best test. Operei sim, nesta região. Andou 4.8 na minha direção. Voltou, ia me violinar, ia buscar meu stop. Fechei no break-even. Uma única operação, não quis entregar. Pra mim tá tudo bem. Seguiu de lado. Se a gente observar aqui o meu noob purista, a gente vai ver que ele tinha, tá vendo? O topo e o fundo da primeira hora. Perdeu esse fundo para a venda, dando sinal da venda. Mas não entregou. Ficou de lado, ficou dentro de um range. Tudo que ele tá fazendo aqui, ele foi mais para baixo. Tentou rotacionar esse range e rotacionou, foi mais para baixo, aumentou esse range. Então, tudo indica que ele pode replicar esse pêndulo para baixo. E amanhã seguir na venda. Mas a gente só vai saber depois da primeira hora para ver para que lado que ele vai romper. A gente definiu o ataque, porque lembrando, não tem a confluência, né? Lá no diário, lá ele tá fazendo uma barreira de proteção para vir para alta, né? Nos 60 minutos, cara, ele não fez nada, ele fez um pullback. Parou no pullback, fez uma primeira perna aqui, ó, e parou, né? Não quis fazer mais nada, pode ser que ele replique essa segunda perna para vir até aqui, para depois tentar um ataque lá em cima. Mas não tem confluência. Tem que tomar uma atenção redobrada no dólar. Porque ele parece que voltou ao volume financeiro, mas não voltou, né? Daqui a pouco ele morre e fica ali sem volume nenhum, baixa liquidez e só violinando, né? Então tem que ter uma certa atenção. O dia anterior movimentou legal, olha lá. Aqui já não, olha o tamanho do range. Olha o tamanho do range do dia anterior, que foi legal, e olha o tamanho do range de hoje. Tá querendo voltar, mas não volta, né? Volta. Ó, do outro dia ali, ó. Mesma coisa. Esse dia aqui tá muito parecido com esse aqui. Ontem foi algo diferente. Like, subscribe. Thank you. Manipulation. Manipulation. Sem querer dizer nada. Mas é manipulation. Forte. Então aqui é a mesma coisa. Na altura que tá, perfeito. Gostaria que ele fizesse um movimento bom pra retestar fundo, pra fazer qualquer coisa. Mas, assim, ó, a região que ele tá, esse suporte, que eu achei que era um suporte bem frágil, que ele ia passar rápido por ele, não passou. Segurou legal. Então sim, pode ser a barreira de proteção. Mas se ele vier mais baixo, a gente acompanha ele. Até ele chegar nesse novo range aqui, ó. Chegando nesse novo range aqui, a gente observa bem. Eu fiz um ajuste, cara. Esse range tava meio fora do lugar, tá? Não, ele não tava no lugar certo, não. Então eu ajustei ele. Tá um pouquinho mais baixo. Ele pode vir aqui e fazer um breakout pullback aqui embaixo, aqui, ó. Mas é aquela coisa. Pra vir aqui, na compra, nessa região aqui, tem que vir com trap. Não pode ser 2 tentativas falhadas. Aqui tem que ser obrigatoriamente trap. Porque o sentido dele tá muito forte pra venda. Daqui onde ele tá, se ele vem e entrega um movimento mesmo, bom, depois da primeira hora, aonde ele tá, talvez tenha uma oportunidade de entrar só com 2 tentativas falhadas da compra. Pra entrar aqui, com stop curto. Na compra não, na compra tem que ser a trap, tem que vir lá de baixo. Quando ele chegar nessa região aqui do topo aqui, ó, já tem que estar sem risco nenhum. Pra ver ele fazer um movimento direcional da volatilidade. Mas só amanhã pra saber. Tem um movimento medido ali dele que eu já até coloquei ali, ó, que ele pode ter esse objetivo pra fechar. Ele pode querer chegar nessa região ainda, pra depois fazer um movimento de baixo. Então, cara, atenção redobrada no dólar, tá? Redobrada. Redobrada porque, cara, não tem volume financeiro pra ele fazer a brincadeira dele. Aqui ele entrou num range, ó. Tá louco, cara? Olha esse range que ele entrou aqui. Nunca mais saiu do range. Ele fez um movimento e nunca mais saiu desse range. Não fez mais nada. Nenhum movimento. Não tenho mais nada para falar. Nada de nada. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixa seu like. Comenta aí o que você viu no mini índice, no mini dólar, o que eu deixei passar. Já se inscreve. Vem comigo. Vem acompanhar as lives. 9h55 abro as operações ali, começa a fazer a verificação para ver como é que a gente vai fazer. Tem calculadora minha que vai calculando o provável range do dia. Pode ver que respeita bastante. E também faço projeções de segunda a quinta. À noite eu libero. Dê uma olhada, a gente tenta fazer as probabilidades, as bolas curvas pro próximo dia para se preparar. Depois da primeira hora de pregão. Aí a gente vai ter um provável range do dia bem definido e a gente vai tentar os nossos ataques. Então, vem pra live que vale a pena. Eu vou deixar no final desse vídeo o setup do Joseph James, a live de hoje. Vem que vale a pena. É bom. Vamos ser milionários juntos.
Vamos crescer juntos. Sou um amador, estou tentando me transformar num profissional. Vem comigo, eu não tenho paciência nenhuma pra essa porra. Paciência nenhuma. Eu grito, eu esperneio, mas eu tô melhorando muito. Boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui, 9h55, quero te ver lá na telinha. Hoje tivemos aproximadamente 6 pessoas. 6 não, 5, uma era eu. Só tem uma curtida. E eu curti. Sim, eu me amo. Mas isso não é bom, porque quanto mais perto do consagrado, menos valor tem. Então, quando eu tenho um like de alguém que eu nunca vi na vida, vale muito mais. Muito mais prazer. Se é alguém da minha família, algum amigo, aí tá muito próximo do consagrado. Eu dizia o artista. Bom, obrigado. Boa noite.